a generalidade das pessoas está-se borrifando para as minhas opiniões. Repara, tirando o Benfica, em que partilho de facto a opinião que é possível que seja da maioria das pessoas, todas as minhas opções são minoritárias. Um tipo que é ateu, no nosso país, em princípio, não é a maioria. Um tipo que é da esquerda, que fica à esquerda do PS, em princípio. Então, certo? Mas em princípio não é a maioria das pessoas. Achas que isso me causa algum engulho? A questão é. Não, mas o facto de teres algum poder que advém de comunicação, não é? De mediático, e poderes propalar essas opiniões. Rui, isso é muito o poder, aquela história que a gente diz que pois o humor tem poder. Na altura do referendo do aborto, por exemplo, quando foi o referendo do aborto, no dia seguinte houve analistas, houve um que eu me lembro de ter lido que disse que o nosso sketch tinha desempenhado um papel. Esse analista não tem prova nenhuma do que está a dizer. Aquilo é uma impressão. Eu duvido até que possa ser verdade. Eu duvido que alguém dissesse eu vou votar não no referendo. Espera aí, o que é que está... Afinal, duvido que alguém mude o sentido de voto porque eu ponho uma peruca e durante 1 minuto e 55 segundos, que é a duração do sketch, estou a dizer pode-se fazer, mas é proibido. Duvido. E portanto não é assim que as pessoas... Eu acho que aquilo tem uma repercussão muito menor do que as pessoas acham que tem. Eu acho que a vitória de Donald Trump demonstra isso de uma forma límpida, porque o candidato mais satirizado da história da sátira política ganha. Não havia dúvida nenhuma. Pode haver também aí a teoria que estavas há pouco. As pessoas estavam descontentes e se calhar uma parte considerável vai pela abjeção. Mas o certo é que isso foi mais poderoso do que a comédia que se fez sobre o Donald Trump. E atenção, os melhores humoristas do mundo fizeram comédia muito agressiva e, aliás, hilariante sobre o Donald Trump. Não foi isso que convenceu as pessoas a não votar nele. E portanto eu acho que o poder do humor é bastante menor do que se costuma pensar. Eu acho que até os humoristas, por exemplo, se tu fores ver o Jon Stewart, por exemplo, Stephen Colbert, há uma entrevista deles mais do que uma, aliás, na Rolling Stone. Isso está disponível online. Tu vais lá ver, ambos contam a mesma história, que é a história é uma história muito conhecida do Peter Cook. É um humorista inglês que fazia parelha com o Dudley Moore. E uma vez disseram ao Peter Cook: para mim os humoristas mais interventivos e mais poderosos da história eram os que faziam comédia nos cabarés de Berlim nos anos 30. Intervenção política. Exato. E o Peter Cook disse: sem dúvida nenhuma, eles deram cá uma ensina dela ao Hitler, não foi? E essa ideia parece-me que está muito mais próxima do real poder do humor. Eu acho que o humor é muito mais o termómetro do que o termostato. Estás a perceber? É muito mais mede a temperatura do que regula a temperatura. É muito mais termómetro da sociedade do que termostato da sociedade. É mais uma manifestação do que propriamente é uma consequência apenas. Sobretudo quando a gente fala do... Porque há dois tipos de humor, digamos assim. O humor que é feito por humoristas profissionais e o humor que são as anedotas, por exemplo, que é um corpo de literatura oral que ninguém sabe muito bem como é que se forma, mas que de repente é partilhado por toda a gente. Toda a gente conhece a anedota e há uma recolha por exemplo, de anedotas do tempo da União Soviética ou de anedotas do tempo do Terceiro Reich. Algumas são exatamente a mesma anedota, só muda o nome do protagonista. Sim. Eu acho que isso é bastante menos poderoso. Os ditadores têm muito medo disso. Acho que sem grande razão de ser, porque se o humor tem algum poder, tem o poder de, digamos, é uma espécie de ácido que corrói um bocadinho o respeito e o medo. E o poder normalmente impõe-se pelo medo, pelo respeito. Sim. E portanto, uma vez que o humor corrói um pouco isso, talvez esse é o poder. O problema é que, é uma espécie de ácido que se corrói a si próprio. Corroendo o respeito e o próprio medo, também corrói o respeito, o respeito e o medo que a gente teria por esse eventual poder que o humor poderia ter. O que eu acho que é um facto, é factual, e eu gostava de ter a tua opinião sobre isto, que vem no decorrer da conversa. Os humoristas profissionais são, na sua grande maioria, ateus, de esquerda,
Ou estou enganado? É possível. Há um livro de uma senhora que se chama A Conservative Walks into a Bar. Tu já leste quantos livros na vida? Tu tens livros? 7. Pronto. 7. Mas são galhamaços, ainda estamos a falar de. Estamos a falar de livros. É uma senhora que. Então. Que faz precisamente sobre. Investiga essa impressão que a gente tem, que é os humoristas são tendencialmente. É uma falsa impressão ou não? Tendencialmente são liberais e tal. Sim. Não é possível que a impressão seja verdadeira. Consegues encontrar uma razão para isso? Uma vez que já te debruçaste sobre o tema. É capaz de haver uma razão que é a seguinte: normalmente o humor tem qualquer coisa de contrapoder, e eu sei que o poder pode ser de esquerda e de direita, mas de questionar o status quo. E as pessoas de direita, os conservadores, têm menos tendência para questioná-lo. Sim. Enquanto os liberais, para usar a terminologia americana, talvez tenham mais inclinação para fazê-lo. De qualquer modo, eu acho que sobre serem ateus também não necessariamente. Por exemplo, há grandes humoristas da história. Por exemplo, o Rabelais era padre. O Lawrence Stern também era padre. E portanto, não necessariamente. Eu acho é que há uma coisa curiosa, acho eu, que é a quantidade de judeus. Judeus cómicos? Sim. A quantidade de humoristas judeus. E de enormes, dos maiores. Estamos a falar dos Estados Unidos ou lá mesmo na terra, os originais? Não, eu estava a referir-me aos Estados Unidos porque é mais a realidade que eu conheço. Não é? Nós, aliás, diz-me o nome de um humorista espanhol. Não faço ideia. Está aqui ao lado, mas nós estamos virados para lá. Pois é. Nós estamos a olhar para os Estados Unidos e para a Inglaterra. A gente não sabe o que é que se passa aqui atrás. É verdade. Isso tem razões culturais para ser assim, não é? Mas a realidade que a gente conhece é tu olhas para os Estados Unidos e Sarah Silverman, Woody Allen, Seinfeld, Mel Brooks, a quantidade de grandes humoristas judeus é incrível. É assombrosa, sim. E eu acho é possível que isso tenha a ver com o facto de. Isso é uma teoria só. Dá-lhe. O judaísmo não tem uma ideia clara de vida depois da morte. Os cristãos têm, não é? Um cristão daqueles mesmo, sim, à séria, mais ou menos o que ele acredita é que no final desta vida há uma espécie de exame. E estás-te bem? Quem passar nesse exame terá uma determinada vida. Quem chumbar terá outra, consoante o tipo de cristão que tu sejas. Mal, sim, consoante o tipo de cristão que tu sejas. Mas no judaísmo isso não existe. E eu acho que isso é fundamental. E por isso é que também há ateus. Talvez seja isso. Que é a liberdade. Eu acho que a gente acha mais graça a isto e a gente diverte-se mais se achar que isto é só uma vez. Acaba. É uma viagem. Sim, que isto acaba, que isto tem um fim. Isso é mais divertido do que se. Mais vale rirmos, não é? Mais vale. Eu acho que. Isto. Pois é, a questão é. Que mais é que podes fazer? Pois. E não que isso te ajude muito, na verdade não te ajuda nada. O fim é o mesmo. Exatamente. Mas eu não vejo. É pouco, é muito pouco, mas é o que há. Pois é. Não vejo outra coisa. Olha, nós já estamos com seguramente 1 hora de conversa, não é, Marco? Pareceram-me 7 horas. Não, é mentira, é tão mentira isso. Eu sei. Vamos despachar aqui. Eu sei que é aqui um desconfortozinho, que eu estava aqui a fazer perguntas de teor um bocadinho mais pessoal. Não, e tu nada, de forma muito inteligente, como se não fosse intelectualmente superior. Não. Transformaste isto numa pequena palestra sobre o humor e que muito gozo me dá a ouvir, porque é prazeroso ouvir-te. E que me remeteu para um plano mais lá resguardado. Lá está. É isso. Lá está. Basicamente como brincar com um bebê. Tu és o bebê e estás a dizer: porquê é que é isto? Olha as chaves, Rui. O humor é isto. Exato. Mas eu gostava de saber do Ricardo, mas o humor é isto. Eu prefiro aborrecer-te meia hora com. Aborrecer, mas eu já sabia que isto ia acontecer. Eu tentei, pelo menos tentei. Exatamente. Tentei. Bravo, Rui. Tens uma rotina de livros por semana, por dia? Tens que ler uma determinada. Como é que tu fazes? Não há deve haver uma rotina. Não, o que se passa é que eu tenho em casa, eu tenho um escritório onde eu tenho a música, os livros, tudo está lá. E eu tenho uma daquelas, sabes, aquelas cadeiras que tem aqui uma patilha e que vai para trás. Isso é tão bom. E basicamente o que eu faço é ler e coçar-me. Exatamente, eu já tenho dito isso várias vezes. Há dois grandes prazeres que eu tenho na vida, que é urinar ao ar livre e ler.
E são dois prazeres conciliáveis. Pois, tu podes perfeitamente. Tu podes estar na mão, podes estar na rua com o Dostoiévski numa mão e um livro na outra. Sim, Viste o que eu fiz? Tu já fizeste isto, amor? Já fiz esta piada em 70 sítios. Funciona sempre. É sempre uma alegria para todos, não é? Bom, eu estou aqui à procura no textinho que tem a ver com o nosso patrocínio de hoje. Tu presumo que vejas televisão? Vejo alguma. Vejas cinema? Exatamente. Pronto. Chegou o momento dos canais TV Cine e séries, porque tudo estreia aqui mesmo. Vamos aos destaques e começamos pela série que vai marcar o mês no TV Séries Home of HBO. Ricardo, qual é a série que vai marcar o mês? Esta série tem mesmo a tua cara. Mostra lá. A tua cara. I'm Dying Up Here. I'm Dying Up Here. Quem faz stand-up é como um alquimista. Cria prazer a partir da dor. Olha. É esta. É esta a premissa de I'm Dying Up Here, que conta com a produção executiva de Jim Carrey. Curtes Jim Carrey? Sim. E as minhas filhas também. É muito expressivo. É impossível não gostar da Jim Carrey. A ação passa-se nas noites extravagantes de Los Angeles na década de 1970, nomeadamente no Goldies, o mais badalado clube de stand-up, onde a equipa do Tonight Show, com Johnny Carson, procura novos talentos. Na vida dos aspirantes a stand-up, nem tudo são piadas e comédia. E I'm Dying Up Here irá mostrar isso mesmo. Estás a fazer isso muito bem, pá. Muito obrigado. Boa sinopse. Por acaso vou ver, olha, tenho curiosidade de ver isso. A ver? Passando agora para os filmes, Tom Cruise, grande, bem, não é muito grande, regressa aos canais TV Cine em Jack Reacher, Nunca Voltes Atrás. Muita ação, adrenalina nos picos e um elevado sentido de justiça. A adrenalina está nos picos? Está nos picos, meu caro. Está mesmo nos picos. É assim o segundo filme da saga, desta vez com a participação da atriz Cobie Smulders. Porque o dia de Portugal não podia passar em branco. Tu vives intensamente o dia de Portugal? Vivo muito intensamente. Possivelmente na tua poltrona, que gostaste mais. Exato. Porque o dia de Portugal não podia passar em branco. O canal TV Cine 2 apresenta uma programação de luxo. São 14 filmes com a assinatura nacional e que fazem o retrato perfeito do que de melhor e mais recente se tem feito em português. Fuligem, Posto Avançado do Progresso, Jogo de Damas, Maria do Mar, Cartas da Guerra, O Guardador, O Cinzento e Negro, Miami, O Amor é Lindo, Porque Sim, Cor Diamantes, A Canção de Lisboa, Refrigerantes e Canções de Amor, Pedro e o Ornitólogo são algumas das curtas e longas que podem ver no dia de todos nós no TV Cine 2. Olha, Refrigerantes e Canções de Amor é o filme do Marco. Justamente. Vou ver, é desta que vou ver. É uma vergonha, ainda não vi. Uma vergonha. Eu também tenho razões para estar envergonhado, porque eu não vi. Pois. Não vi. Já escreveste algum filme? Nunca, não. Porquê? É pá, porque não consigo. Consegue. É muito simples. Na verdade, a resposta é isso. É muito simples. Não, é muito difícil. É muito difícil manter uma coisa é contar uma historinha de 1 minuto e meio. Sim, de fazer um sketch. É contar pelo menos uma sinopse para alguém desenvolver. Não. Fazer uma boa sinopse depois alguém desenvolver. Nunca fiz. Outra das nossas sugestões vai para o filme Miles Ahead, o filme que a família de Miles Davis quis que Don Cheadle escrevesse, realizasse e protagonizasse, já que considerava que o ator era o único que podia captar a personalidade ímpar do músico. Um filme marcante sobre um dos mais míticos músicos de jazz do mundo. É este senhor. E a nossa última sugestão vai para Esquadrão Suicida, o filme em que os vilões são transformados em heróis para salvar o mundo do apocalipse. Meus amigos, não percam este filme. Mesmo. Porquê que eu fiz esta voz? Não sei, mas é assustador. Sei. As pessoas que estivessem a pensar em perder o filme já não vão perder. I was just trying to get you there. No hard feelings, right? We good. Esquadrão Suicida, 16 de junho às 21h30, no TV Cine 1 HD. Vamos às perguntinhas. Vou fazer aqui uma seleção muito criteriosa. Aposto que sim. Das perguntas para o segmento que é dedicado aos nossos queridos patronos que ficaram em pulgas, porque tu já eras pedido há muito tempo, Ricardo. Eu era um pedido, estavam a pedir há muito tempo. Não, e fui Portland. Viram com eu ia Portland. Não está pronto, está a aquecer, está-se a fazer. Claro. Está a aquecer. Complicado, mas pronto. O Guerra pergunta, isto foi ao calhas. Hugo Guerra. Boas aos dois e obrigado por se manterem ativos e produtivos no espaço público. Gostaria de perguntar ao Ricardo se acha que podemos caracterizar o humor do português e qual o seu lugar, semelhanças, particularidades, diferenças em relação ao humor do inglês, do francês, do alemão, do brasileiro. Muito obrigado e bom programa. Pode-se falar em humor português? Boa pergunta, Hugo. Boa pergunta. Já respondeste esta pergunta alguma vez?